Nos próximos episódios da série Madrugador, tudo começa logo depois que o Sr. Aziz está ali levantando as mãos para os céus, ao mesmo tempo que o Jan vem se aproximando e ele olha para o Jan e pergunta a ele: "Oxente, você não iria embora?" Aí ele diz que até que ia, só que não foi porque aconteceu um problema com o barco, ele se estragou. Ele aconselha o Jan ligar para o Capitão Aritim, que quem sabe assim ele pode ajudar a consertar. O Jan diz que já ligou, já fez do jeito que ele disse, mas que o barco vai ter que ficar lá na marina até que eles possam consertar e que isso vai levar um tempo. Ele fica calado e o Jan continua dizendo que vai demorar porque eles vão trazer umas peças do exterior. Seu Aziz diz que confessa que na realidade ele não tá nadinha chateado com tudo isso e que até sorri, mas logo depois pergunta pra onde é que ele vai. Ele fica calado e ele continua perguntando se então ele vai ficar. Aí aponta como se estivesse perguntando se ele vai ficar ali, só que o Jan diz a ele que não vai ficar ali, não pode nem ficar, porque na realidade ele também não quer trazer transtorno pra ninguém. Aziz pede a ele que por favor, que ele fique por perto, não vá tão longe, porque ele também está com muita saudade e muita vontade ali ficar um tempo com ele. O Jan então diz pra ele que no caminho de lá pra cá ele viu um chalé e que inclusive ele pode ficar lá se a Sainem não achar ruim, e pergunta o que é que ele acha. Ele abraça o filho e diz que sim, tudo ótimo e que isso não poderia ser melhor. Nesse momento a gente vê o carro do Wade chegando ali, ao mesmo tempo que a Sainem se aproxima dele e diz que não viu ele chegar e que se tivesse visto ali, ele tivesse até avisado a ela, ela poderia ter dado um jeito de ajudar ele. Ele diz a ela que ela relaxe e que ela não tem que tratar ele como se ele fosse um bebê. Ela fica calada e ele diz que também só veio ali para poder trazer essas pastas e ela pergunta: que pastas? Ele diz que tudo ali está críticas, elogio, tudo sobre o livro dela. Ele continua dizendo que tem uma notícia boa e chama ela que ele quer contar tudo para ela, ao mesmo tempo que ela bate de frente ali com o Jan e um pouquinho ali fica em silêncio até que o seu Aziz olha para ele e entende ali que alguma coisa ali está de errado. Ao ir se aproximando, a Sainem diz que quer apresentar ao Sr. Witt que ele é o dono da empresa que lançou o livro dela. Eles dão as mãos e o Witt diz que é um prazer conhecer ele porque ouviu muito falar dele. O Jan diz ao pai que o Witt é o irmão da Polly. O Witt então dá logo uma catucada no Jan e diz que já achou que ele tinha ido embora. A Sainem tenta explicar que é porque o barco dele, só que não dá tempo nela falar que o Jan diz que agora ele vai ficar ali por um tempo. O Witt também não deixa barato e diz que isso é muito bom porque ele também vai ficar ali por um tempo. Jan fica calado e o Witt continua dizendo que a gente se vê por ali. Aí depois diz a Sainem se ela tá preparada para ouvir o que ele tem para dizer, a boa notícia, e ela fica calada. Então ele revela para ela que ela foi a escritora do ano escolhida por uma organização e ela pergunta ali se isso é sério e depois abraça ele e agradecendo muito. Ela depois dá um abraço no Aziz e ele diz que ela merece tudo isso, só que dá uma raiva muito grande. É sério mesmo quando vocês verem essa cena, porque o Jan, coitado, ele vai até como se fosse para dar um abraço nela, ela dá uma rejeitada nele, então ele meio desconsolado diz a ela que parabéns para ela, que ela merece tudo isso que ela está conquistando, sabendo que esse afastamento deles dois é justamente por causa desse infeliz de porta que tá aí, o Witt. Então eles dois ficam meio afastados e eu vou logo perguntando a vocês aqui, se vocês pudessem dar um castigo nesse Witt aí, o que é que vocês dariam? Deixa aí sua opinião nos comentários. Se você quiser ver o Witt pagar por toda a maldade que ele está fazendo em separar esse casal, deixa aí o teu gostei. Logo depois de ele ter dito que parabéns para ela, que ela merece tudo isso que ela está conquistando, o Witt logo ali se avexa e diz a ela que é melhor eles entrar porque tem que preparar um monte de coisa e chama ela para que elas saiam dali agora mesmo. Ela diz que tá bom, ela só vai entregar uns cremes para o Bulut, mas que ele pode entrar. Depois que ela sai, o Witt também sai meio que encarando e debochando ali do Jan. Então o pai percebe, ele fica tentando de alguma forma confortar o filho, mas depois pergunta a ele se ele já leu o livro da Sainem e ele fala que começou agora e ele diz que leia porque o livro é muito bom. Ele diz que tá tudo bem e que quando for depois ele volta ali e vai embora. O Jan, logo depois que ele tá saindo, ele vai descendo a escada e vê que a Sainem, ela está ali testando alguns cremes e se aproxima dela. Ela tenta até de alguma forma rejeitá-lo, mas ele fica
fica todo o tempo ali tentando insistir, uma conversa, uma aproximação, e depois pergunta a ela que quando ele vinha para ali, viu um chalé vazio e pergunta se ela sabe quem é o dono. Ela fala friamente com ele, dizendo que é a dona Birman. Ele, não querendo deixar ela desconfortável, ele pergunta a ela que enquanto eles consertam o barco para que ele possa ir embora, será que ele poderia alugar esse chalé, e pergunta se ela se importaria se ele passasse um tempo por lá. Ela diz que não, que tudo bem, e depois pergunta a ele se ele acha que vai se sentir confortável por lá. Ele diz que o antigo chalé deles dois, na realidade a antiga cabana, era bem parecida com esse chalé. Ela fica calada e ele diz que ele vai ficar bem, que não precisa se preocupar porque ele já está acostumado. Ela continua calada e ele diz que o pai dele está insistindo porque quer muito que ele fique perto dele. Ela diz que sim, que tudo bem, que fazia tempo, que ele não via ele. Logo depois ele se oferece e diz a ela que deixe ele ajudar ela com tudo isso. Quando eles vêm no meio do caminho com aquelas caixas, eles ficam um tempão em silêncio até que ela puxa assunto e pergunta quanto tempo vai demorar para que eles consertem o barco dele. Ele então percebe um clima meio estranho e pergunta a ela se na realidade ela está querendo saber quando é que ele vai embora. Ela não precisa se preocupar porque vai ser muito rápido e que ela fique tranquila. Mais uma vez eles ficam em silêncio, ela não responde nada e ele diz que ouviu a conversa dela com o Itz e pergunta se de fato então ela vai morar em Nova York pelos 6 meses. Ela diz que acha que ele não ouviu a conversa direito porque ela não consegue deixar para trás as coisas que ela valoriza. Mas sabemos que isso aí foi uma pontada que ela quis dar nele e logo depois ela apressa as pernas ali, deixando ele um pouco para trás. Quando ele chega no local determinado, é aí que todo mundo fica feliz, vai lá, abraça o Jan e diz que então você voltou. Então eles começam a dizer que a volta do Jan ali, isso é muito bom, porque ele estando ali significa que isso é a volta dos clientes e que isso vai trazer muita felicidade para eles. O Jan diz que na realidade ele só voltou porque o barco dele estragou. Logo depois o Jan ele vai embora e ao ir embora a Sainem ela fica olhando enquanto ela olha para ela e diz a ela então que ele voltou, E a Sainem diz que sim, que ele voltou, mas não foi por causa dela, mas que na realidade não tá nem aí se ele vai embora ou não. No meio do caminho, o Jan vê o telefone tocando, vê que é a mãe, ele diz alô mãe e ela diz pra ele que até que fim ele atendeu e lembrou que tem mãe, Ele pergunta como que ele iria esquecer de tudo isso, mas que ele vai sim ver ela e pede que por favor que ela relaxe. Ela então fica provocando o Jan, perguntando a ele se o papai dele então deu permissão, porque ele sabe muito bem que ele não gosta, Ele diz que não precisa de permissão de nada e que o Emerê ele está lá e que quando for mais tarde eles vão dar uma passadinha na casa dela. Ela diz que tá tudo bem e dá um até mais e desliga o telefone. A Ruiva, com as doidiças dela, fica dizendo a Sainem que ela tem que fazer agora a terapia do espantalho, e quando eles olham o espantalho é justamente a foto do Jan que tá ali. Ela fica um pouco assustada e diz que ela não está preparada para ficar ali olhando para ele. Logo depois elas duas se sentam ali e a Sainem diz que o lance é que ele esqueceu ela e que ela também agora quer esquecer ele. A Ruiva então diz para ela que então ela seja logo direto e fala na cara dele que eu cansei de você, não quero mais saber de você e vai embora. A Sainem diz que na realidade ela não consegue falar isso e que inclusive ele mesmo disse que ela tinha falado para ele ir embora, só que ela não falou isso. Ela continua dizendo que uma parte dela quer pedir que ele vá embora, desapareça da vida dela, mas que outra parte dela quer impedir, quer implorar para que ele fique. A Ruiva então pergunta para que ela diga uma coisa para ela que ela mesma tinha dito uma vez para ela, que era impossível ela ficar junta com ele, e pergunta a ela se ela tem certeza disso. Ela diz que sim, que tem certeza de tudo isso e que nunca ela teve tanta certeza na vida dela. Ruiva fica calada e a Sainem diz que ela tem certeza disso porque ela sofreu muito e que para ela não foi nada fácil superar tudo o que aconteceu. A Ruiva então, com a doidiça dela, diz a ela que então lhe deu um abraço porque tudo isso já passou e que agora tudo isso é passado. Logo depois ela pega ali um pedaço de folha de hortelã e diz que a Sainem, ela fica mastigando e a Sainem pergunta se isso aí vai funcionar e ela diz que sim, que ela fica mastigando e fazendo ali um cenário, e a Sainem pergunta como assim? Ela então explica, é como se fosse uma pessoa civilizada e age com ele como se ele fosse apenas uma pessoa conhecida. Sainem fica pensativa e ela continua dizendo que ela tem que agir como se ele fosse apenas um convidado e nada mais. Ela continua dizendo para Sainem que ela tem que agir assim com o Jan como se ele fosse uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tivesse nenhuma importância para ela. A Sainem, ela fica ali meio desconsolada e depois tira aquela folha da boca e diz que acredita que aquilo não é hortelã não. A Ruiva diz, mas que era para ser. Ela depois diz a Sainem que ela é capaz de qualquer
qualquer coisa e sabe que ela pode tudo isso e chama ela de gatona. Mais à frente, agora a Sainemi está com o Weeds ali fazendo algumas inscrições, então é nesse momento que o pai do Jan chega ali, ele percebe que alguma coisa está de errado, ele vai tentar de alguma forma atrapalhar tudo aquilo ali, então ele chega, diz que esqueceu o remédio dele ali e ela diz que tudo bem, que ele não se preocupe. Você vê a cara de Weeds, ele até bota uma cara meio ali de invocado que não queria que ele chegasse justamente nesse momento e depois ele pergunta o que é que eles estão fazendo ali, hein? Ela então explica para ele que a organização premiou ela e que eles estão querendo uma biografia dela e que nesse caso eles estão ali definindo os conceitos. Ele diz que entendeu, mas fica ali olhando para a cara dos dois e o Weeds diz que vários escritores eles foram premiados, mas em categorias diferentes. Então o seu Aziz ele bota para descer, aí diz que que bonito isso e vai se aproximando e ele faz o que? Agora ele se senta na cadeira ali para acabar de estragar todo o pensamento ali que o Weeds está ali pronto para realizar. Ela diz que tudo que ela tem que fazer é pensar um pouco ali e escrever um pouco sobre ela para que assim ela possa participar dessa campanha. O seu Aziz ele continua ali tentando de alguma forma estragar todo o plano ali do Weeds e continua dizendo que porque ao invés de fazer individual ali o livro, uma biografia de cada um, porque não junta todos eles e faz logo um livrão grande. O Weeds não gosta nada dessa ideia que o pai do Jan deu, então é aí que a Sainemi diz que ela gostou muito dessa ideia dele e que assim ninguém vai ficar ali uma biografia melhor do que a outra e com tudo isso eles vão conseguir até arrecadar mais dinheiro, né? O Weeds então inventa uma conversa e diz que sim, que é uma ótima ideia essa que ele tá dando, mas que eles bateram já o martelo e que agora não tem mais como mudar. Ele diz que tudo bem, quis apenas compartilhar uma ideia, mas que tudo bem, eles podem continuar ali trabalhando, depois se levanta. O seu Aziz, ele tá meio confuso ali, não tá querendo muito acreditar nessa conversa e depois pergunta a ele qual é o nome dessa organização. O Weeds então responde revoltado para o Aziz que o nome é Associação de Mulheres Empreendedoras. Depois ele fica de alguma forma tentando colocar o pai do Jan ali de escanteio e fica tentando conversar só com a Sainemi, dizendo que no dia seguinte será também a sessão de fotos e ela diz que então nesse caso aí ela não gosta muito e fica um pouco preocupada porque ela fica muito nervosa e ele diz que não, que agora não pode fazer mais nada porque já está marcado. O seu Aziz depois diz bom trabalho e sai e deixa agora o Weeds tentando de alguma forma conquistar o coração da Sainemi. E aí, pessoal, na sua opinião, você acha que na realidade a Sainemi deveria ficar com o Jan ou com o Weeds? Deixa tua opinião nos comentários, porque eu vi algumas pessoas falando que na realidade deveria ficar com esse galegal aí, mas eu acho, na minha opinião, que não tem pra onde correr. O homem da vida da Sainemi é o Jan. Mas deixa tua opinião aí que vamos respeitar ela e agradecer a vocês aqui pela sua presença de estar conosco até agora. E não esquece de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada. Deixa aí o teu gostei para que você receba em primeira mão tudo que ainda virá nos próximos episódios de O Madrugador. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.